do pecado para a salvação pela graça. Ele nos deu vida quando, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Ó Deus, lemos o texto sagrado, inspirado, e agora pedimos-te que abençoes a todos nós, a mim, na exposição da palavra, e prepare, Senhor, os nossos corações para acolhê-la como um terreno fértil, que possamos entendê-la, aplicá-la, divulgá-la. E damos-te graças porque temos a Tua palavra em nossas mãos, em nossos corações. Ela é luz para o nosso caminho. Ó Deus, que sejamos iluminados pelo Teu Espírito, mediante as Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa noite nós falaremos sobre o que é a graça. O que é a graça. E nesses 10 capítulos vamos dividi-los de maneira breve em 3 partes, a saber, a ruína do pecado, a causa da nossa ruína pelo pecado, as riquezas que encontramos em Cristo Jesus e também as razões pelas quais Deus manifestou a sua graça a nós. A graça é mais que um incentivo, que um impulso. A graça nos supera essa condição desesperadora do ser humano e o leva a confessar que tudo que nós temos, tudo que nós somos, todas as bênçãos que recebemos, o perdão, a paz, a alegria, a segurança, tudo provém de Deus. Então, é muito importante que nós meditemos sobre a graça que a nós foi dada. E esse é um texto clássico da Epístola aos Efésios, principalmente um versículo muito conhecido que diz: pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós destacamos primeiramente a ruína do pecado. Quando nós formos falar de salvação, nós temos que falar primeiramente sobre a queda. Nós não sabemos efetivamente o que seja salvação, se não soubermos exatamente o que significou a queda do gênero humano. E o apóstolo Paulo aqui, nos 3 primeiros versículos, ele fala sobre essa ruína do pecado. E principalmente no versículo 1 diz: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. As nossas ofensas a Deus e o nosso pecado são coisas gravíssimas. Quando nós ofendemos um Deus santo, totalmente santo e poderoso.
E a consequência do pecado é a morte e a separação de Deus. E o apóstolo Paulo, nessa primeira parte da epístola, que é eminentemente doutrinária, ele diz em que consistia esse estado também, quando ele fala que nós estávamos obscurecidos de entendimento. Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos. Há pessoas muito versadas em ciência, em tecnologia, mas que não compreenderam ainda, porque isso depende da iluminação do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, sobre a graça de Deus. E antes nós estávamos dessa maneira, obscurecidos no nosso entendimento. Nós não éramos capazes de apreciar a beleza e a obra de Cristo Jesus. Por causa da ignorância em que vivem. E Jesus disse: errais, pois não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Pela dureza do coração, um coração empedernido, um coração fechado para as realidades espirituais. Tornado insensíveis, se entregar à dissolução para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. É uma descrição, aqui um pouco mais adiante, na mesma epístola, sobre o nosso estado outrora, obscurecido do entendimento, um coração insensível, coração duro. Nós éramos também ávidos, gananciosos por toda sorte de impureza. Aqui é uma descrição. Mas, em termos gerais, ele está dizendo assim: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. O que é uma pessoa espiritualmente morta? Essa era a nossa situação. Nós estávamos espiritualmente mortos. Nós não tínhamos reação para com Deus. Na verdade, não se fala aqui muitas pessoas que estão com muita rigidez física, mas estão mortas. Na imortal parábola do filho pródigo, o pai, justificando o motivo da alegria da festa, disse: esse meu filho estava morto e reviveu. E é assim que muitas pessoas se encontram. Elas têm, às vezes, uma boa saúde física, mas estão mortas espiritualmente. E quando a graça de Deus se manifesta, ela não é um incentivo, ela não é um impulso apenas para que a pessoa reaja para com Deus. Muitos pensam que uma pessoa está quase em estado de coma, mas ainda, se houver um remédio, ela pode reagir, recuperar a sua saúde, e ela está tão fraquinha, e de repente se encontra o remédio. E daí a pessoa vai ter que decidir se ela vai tomar ou não esse remédio. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Estávamos completamente mortos. A queda não foi apenas um acidente, a pessoa caiu, mas a pessoa se tornou realmente inimiga de Deus, porque o pecado é algo sério. Nós estávamos nas nossas ofensas, nos nossos delitos e nos nossos pecados. E muitas pessoas hoje estão participando de igrejas, de uma igreja chamada Amigável, e elas estão impressionadas por muitas coisas, quem sabe pela música, pelo ambiente, que são coisas boas, mas não se torna isso não é a essência de uma igreja. Uma vez veio um pregador ao Brasil chamado Morris Robert, um escocês. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo e fiquei impressionado com muito com a sua prédica. E ele contou uma ilustração de que numa igreja tradicional entrou um jovem muito moderno. O que caracteriza um jovem moderno? E alguém falou: olha, nós estamos contentes com a sua visita, mas você precisa de uma igreja diferente. Você precisa de uma igreja que você vai se adaptar fácil. E esse jovem respondeu: não, exatamente isso que eu estou fugindo. Eu estou querendo realmente uma mudança de vida, uma mudança que reflita não só no meu coração, mas na minha maneira de ser, na minha maneira de me apresentar.
Hoje nós estamos encontrando igrejas que procuram se tornar bastante facilitadoras para que as pessoas venham. Às vezes até na própria construção, no jogo de luzes, na pintura da parede. E a ênfase é muito mais a um palco que propriamente um púlpito. Eu já sou um pastor jubilado, sou do tempo que as igrejas tinham praticamente um púlpito. Hoje é um palco, né? E às vezes muita exibição. E nós vimos esse ano coisas assim complicadas. A pretexto de boas intenções, pessoas tentando formar blocos de carnaval para evangelizar, cantores recebendo altas quantias para abrir as festividades de carnaval. E eu penso que o nosso testemunho está realmente não é em participarmos, mas nos afastarmos disso. Nós não nos deixarmos sermos formatados pelo mundo, porque na medida que nós queremos ser muito amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. E quando uma pessoa está morta no pecado, o que vai levá-la realmente à conversão, ela pode até vir para a igreja, mas poderá ser uma pessoa, se ela não passar por uma experiência, o nascimento do alto, o nascimento que vem de Deus, ela está na verdade morta, ainda continua morta nos seus delitos e pecados. Então, o estado que nós estávamos era esse, o estado de morte. Diz, os quais andastes outrora. Paulo está falando aqui de pessoas que haviam realmente se convertido, que haviam sido regeneradas, segundo o curso deste mundo. Esse estado de morte, ele tem realmente 3 grandes fatores que interagem para levar a pessoa, diz, segundo o curso deste mundo. Isso é, a pessoa é capaz de pensar apenas como o mundo pensa, como o mundo enxerga as coisas, a sua visão de mundo. E quando a Bíblia reiteradamente nos diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele é o governador desse mundo decaído. E diz, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, isso é o diabo, diz que atua nos filhos da desobediência. A desobediência só traz realmente morte e desgraça. O mundo deve muito às pessoas obedientes. E nós temos o exemplo de Cristo que diz que foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente em todos os sentidos. E nós somos chamados para vivermos uma vida de obediência. Mas a pessoa que não nasceu de novo, ela é moralmente escrava do pecado. O escravo, ele não pode dizer, hoje o escravo dos tempos clássicos, hoje esperamos que não tenhamos mais escravidão, ele não pode dizer, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou fazer o que eu quero. Não, o escravo, ele está submetido sob o jugo de Satanás. Apenas o jugo de Jesus é um jugo suave. O jugo que Satanás coloca no ser humano decaído é algo terrível. Segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, e segundo as inclinações da carne. Segundo as inclinações da carne. A pessoa que está ligada pela carne é uma pessoa egoísta. Ela só pensa naquilo que é material, aquilo que os seus sentidos alcançam, e na sensualidade. Esse é um quadro descritivo das ruínas do pecado. E é muito claro que a pessoa que está realmente sob a influência do diabo, que está apenas se fazendo, eu faço o que eu quero, ele não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. A pessoa que está seguindo esse mundo pecaminoso, naturalmente ele está morto para Deus, ele é inimigo de Deus, e essa é uma condição de ruína. E por isso diz assim, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós estamos moralmente escravizados, espiritualmente mortos, e a nossa posição era uma posição de condenados. Nós éramos filhos da ira, por natureza, filhos da ira. A ira de Deus ardia sobre nós, como a ira de Deus arde sobre todos aqueles que não lhe pertencem.
Por isso, João Batista falou: fugir da ira vindoura, fugir da ira vindoura. Nós estamos acostumados sempre a pregar: Jesus te ama, nós falamos: eu também me amo. Mas a ira de Deus é horrível coisa, cair na mão de um Deus irado. Isso está nas Escrituras. Então, esse é o quadro descritivo de uma pessoa que ainda não passou pelo processo de regeneração. E nós cremos que a fé, que a regeneração precede a fé. A regeneração precede a fé. A pessoa diz: fui eu que aceitei. Sim, depois que o Espírito age, a pessoa aceita, a pessoa se entrega, a pessoa, mas depois que a sua natureza é regenerada, é necessário nascer de novo. Agora, depois que o apóstolo expõe a natureza do ser humano decaído, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Mas Deus, essa conjunção adversativa, mas, aí começa realmente o Evangelho. Mas a situação é uma situação desastrosa. Filhos da ira, desobedientes, sob a opressão de Satanás. Satanás, ele quer dar uma rasteira em todos nós. Ele não só tenta a todos, mas ele oprime. Há muitas pessoas hoje oprimidas pelo diabo. E ele quer que a pessoa também venha se perder. E também a pessoa que segue a sua tendência, isso é a sua natureza humana, carnal, decaída. Mas aí nós encontramos essa expressão, mas. Esse mas tem que ser um diferencial, uma mudança completa, radical. Esse primeiro texto fala com a inabilidade do homem. Muitos falam total depravação. Há um teólogo que diz que prefere a radical depravação, porque isso está na raiz do ser humano, essa decadência. Mas esse mas, ele aponta o quê? Mas Deus sendo rico. Nós éramos pobres, miseráveis, cegos, perdidos, sob a ira de Deus, mas esse mas faz toda a diferença. Mas Deus sendo rico. E qual é a riqueza que Deus nos oferece? Primeiramente, Ele nos dá vida. Diz aqui no versículo 5: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Essa vida somente Deus pode dar, porque nós estávamos mortos. É como o ouvido de Lázaro, que já estava em estado de decomposição. Mas Deus disse: Lázaro, sai para fora. Quando Deus chama uma pessoa verdadeiramente, quando ela vai ser atraída por aquilo que é a essência do cristianismo, pela obra de Cristo, não por essas coisas que às vezes pode se configurar tão somente entretenimento, diversão. Eu estava lendo a história de uma pessoa que era ateia, e ela costumava ir à igreja, e alguém falou: por que você vai à igreja? Eu vou à igreja porque o meu melhor amigo está lá. Então, como ele está lá, eu também participo da igreja. Nós temos que procurar realmente qual o motivo, por que realmente nós participamos das coisas de Deus. Então, essa é uma riqueza que Ele nos deu, porque Ele nos deu vida. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, nessa situação miserável, agora nós temos vida. E somos moralmente fortalecidos, diz o texto aqui. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, juntamente com Cristo, aquele poder que agiu na ressurreição de Cristo, também opera na vida daqueles que são verdadeiramente crentes, dando a eles o poder de uma vida diferente daquela que viviam, sob Satanás, sob o mundo, sob a carne. E agora a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. E a partir do versículo 25, 4, 25 desse capítulo, o escritor ele passa a tratar de uma maneira muito prática
Quais as mudanças que se operam na vida de uma pessoa verdadeiramente regenerada? Ele diz: por isso, deixando a mentira é abominável. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por que nos enganaríamos mutuamente, se somos ligados, se somos unidos, se somos um só povo? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muitas vezes nós temos que confessar que a ira pode nos tomar, e a ira do homem é diferente da ira de Deus. A ira do homem é emocional. Aí está virado, mas agora passou. Não, a ira de Deus contra o pecado é uma ira permanente, né? Mas a nossa ira também, ela é, na verdade, normalmente é uma ira pecaminosa. Muitas vezes é uma justa reação a alguma coisa que é realmente terrível. Mas a ira, ela tem que ser abandonada. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furte, não furta mais. Hoje tem sido muito comum a prática, né, principalmente da corrupção. Aquele que não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, não só para nós, mas para repartir, né, em casos de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então nós vamos vendo que a pessoa que é regenerada, tem que haver uma mudança. Porque senão a pessoa diz: eu sou crente, eu fui salvo, mas as evidências, né, são contrárias. E ele vai falar aqui um pouco mais à frente sobre os relacionamentos que deve haver entre o povo de Deus, daqueles que são regenerados. Então ele vai falar como o marido deve tratar a sua mulher. Não adianta ele ser um pregador, ser um presbítero, um professor de escola dominical, se ele está realmente entristecendo a sua esposa. A esposa também não pode ser uma líder se ela não cumpre o seu papel de esposa com bondade dentro do seu lar. O relacionamento com filhos, os pais para com os filhos, filhos para com os pais. O relacionamento dentro da igreja, diz que nós devemos considerar as mulheres mais idosas como mães, os homens como pais e as moças como irmãs, com toda a pureza. Até na maneira de cumprimentar é necessário cautela. Às vezes as pessoas não se dão conta de certas coisas, E quando a pessoa é regenerada, ele tem que ter uma mudança na sua vida, no seu comportamento, porque nós não estamos mais dominados pela carne, pelo diabo. Nós não pensamos mais como esse mundo. Nós temos que nos relacionarmos da maneira correta, e nós temos que deixar a mentira, o furto, a ira, e sermos perdoadores. Então nós somos agora moralmente fortalecidos. E também a nossa posição agora, o que nós somos glorificados, Ele nos coloca sentados, né? Nós passamos na altura celestial, estamos, assim como Cristo se assentou nas alturas, também nós somos colocados nessa posição. A linguagem é pretérita, é uma coisa que é nossa, mas são bênçãos ainda que vamos recebê-las ainda em sua plenitude. Então são essas as riquezas que nós encontramos em Cristo. E Paulo, ele fala realmente que isso é uma cadeia que o Warfield chamava uma cadeia de ouro. São uma corrente, elas são tão interligadas, né? E diz assim: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Então é toda uma ligação, uma corrente, elos que estão ligados, que desde o dia que nós somos regenerados, que essa mudança de vida, que nós saímos da morte espiritual para a vida, essas mudanças se operam na vida do crente. E isso, meus irmãos, se nós levarmos isso, o Espírito Santo agindo em nós, uma comunidade poderá crescer, não só numericamente, mas em graça. Porque o marido vai tratar bem a mulher tratar o marido, os filhos, o nosso relacionamento dentro de uma comunidade,
a nossa vida interior, né? Aqueles pecados todos. Então o Espírito Santo vai agindo. Então esse texto fala o quê? Da ruína do pecado, das riquezas que temos em Cristo, mas Deus sendo rico em misericórdia. Por que será que essa graça opera nas nossas vidas ou na vida dos eleitos, né? Primeiro, para que nós magnifiquemos o nome de Deus, para que glorifiquemos a Deus. Diz o texto: juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar, para tornar evidente diante dos demais, nos séculos vindouros, aquelas a sucessão de tempo que haveria, a suprema riqueza de Deus em Cristo para conosco. E quando isso acontece, né, o nome de Deus é um nome exaltado. Ele quer que seu nome seja exaltado. É como no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, tem um refrão, várias vezes nós encontramos naquele texto: para que saibais que eu sou Deus. As duas grandes obras de Deus são essas: a obra da criação e a obra da redenção. Nós estamos tratando hoje da obra da redenção. Também, mas há razões específicas, por causa, diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia. Depois diz, Deus sendo mostrar a servidora a suprema riqueza da sua bondade, da sua graça e do seu amor. Essas três coisas expressam o caráter de Deus. O que é o caráter? Caráter marca, é aquilo que caracteriza, que marca a bondade, a misericórdia, a graça, a bondade de Deus. Então Deus faz essa obra para que o seu nome seja glorificado. E Deus tem que ser glorificado nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. E também devemos responder a essa bondade de Deus em adoração e compromisso. Hoje as pessoas não querem compromisso mais, de maneira alguma. Compromisso no casamento, compromisso com o trabalho, compromisso com as igrejas, até aquelas que gostam mais de estar um dia aqui e outro lá. São como um pássaro que vai pousando aqui e acolá. Eles não têm uma comunidade, né, onde eles podem servir a Deus e crescer juntos. E quando nós somos regenerados, nós magnificamos a Deus. Nós temos, e diante desse presente que Ele nos dá, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, nós temos que responder em adoração e compromisso. Hoje muitas pessoas estão pensando que adorar é só cantar, né? Vamos adorar a Deus, é ótimo, é uma maneira. A Bíblia é o livro dos cânticos. Os anjos cantaram quando Jesus nasceu, os salmos é um saltério, a Bíblia é um livro de cânticos, mas não é só cantar, né? Nós adoramos a Deus, e isso comporta um estudo com mais tempo, mas nós precisamos de compromisso e adoração, mas é também cantar. Nós adorarmos a Deus com as nossas vozes, né? Bendizermos a Deus, tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Mas Deus também quer não somente que o seu nome seja magnificado, mas o nome do seu Filho seja exaltado. Não só o nome de Deus, o ser de Deus, Pai, mas do Filho. Ele diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida, essa expressão, juntamente com Ele, pela graça sois salvos. E, outra vez aqui, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Essa expressão, juntamente com Ele, mostra que fora de Cristo não há nenhuma possibilidade de salvação. Meus irmãos, eu sou uma pessoa que nunca, no meu ministério, desrespeitei a mãe de Jesus, e jamais o faria. Ela é única entre os seres humanos. Mas há uma expressão que eu não gosto de ouvir quando as pessoas dizem: tudo por Jesus, nada sem Maria. Não, é tudo por Jesus. Aqui diz, juntamente com Ele. Fora de Cristo, não há nenhuma possibilidade de salvação. Nós cremos que Maria é Theotokos e nós realmente sabemos que ela é bendita entre as mulheres,
Mas o texto, ele nos deu vida juntamente com ele. A própria Maria de Jesus, meu Salvador, nos ressuscitou juntamente com ele. O apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, essa união é somente com Jesus, que é sendo Deus e homem. Eu nem gosto de falar porcentagem, 100% Deus, 100% homem. Eu gosto de falar que ele é plenamente Deus e plenamente homem. É a única pessoa. Do céu à terra não há dado outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o único nome. Jesus disse: ele nos deu vida juntamente com ele, nos ressuscitou juntamente com ele, e somente sem ele. Tudo por Jesus e nada sem Jesus. E esse caráter do Filho é muito interessante, quando ele troca aqui as palavras, nos deu vida em Cristo Jesus, e 2 vezes aqui ele usa a expressão em Cristo Jesus. Normalmente as pessoas pensam que Jesus Cristo e Cristo Jesus são termos intercambiáveis. Não. Aqui está falando da messianidade de Cristo. Está falando que ele realmente é a raiz de Jessé. Ele é o Messias, Cristo, né, ungido. Ele é o Messias. Ele é o servo sofredor. Ele é o rei humilde, né, apresentado por Miqueias. Então, nós não somente magnificamos o nome de Deus porque somos regenerados, mas magnificamos também o nome de Cristo. Por quê? Porque diante do nome de Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Jesus foi muito humilhado e ele é exaltado na igreja. É uma vergonha quando as pessoas ficam exaltando pregadores, cantores evangélicos, que virou realmente um comércio, né? Eu tenho um pensamento, irmãos, talvez diferente. Eu já posso receber mais críticas hoje, né? De que a igreja deve manter os seus pastores condignamente, mas não deve fazer a igreja um palco de artistas, de shows, de luzes. Hoje há pessoas viajando para ver a banda que vai tocar não sei aonde. A pessoa pode falar: o homem está muito retrógrado, por isso que já está jubilado, né? Mas a grande atração, meus irmãos, do cristianismo, não tenho dúvida, é Jesus. Nós gostamos dos louvores, né? E é bonito quando a igreja canta. João Calvino gostava do canto congregacional, né? Quando todos nós cantamos. Mas quando o canto serve para desfile de roupas, de joias, de brilhos, de luzes, isso não focaliza bem a pessoa de Cristo. É preciso voltar para o Evangelho. Também devemos magnificá-los pelos seus benefícios. Nós já dissemos os benefícios, né? Aqui, quando nós recebemos um presente, alguma coisa, a pessoa nos convida para um almoço ou nos dá um presente, nós somos agradecidos, ou devemos ser, né? Miguel de Cervantes dizia que a gratidão é própria de pessoas bem formadas, né? A gratidão é uma coisa que vai se perdendo hoje. Muitos filhos acham que os pais são obrigados a fazer tudo o que eles querem as coisas na mão, né? Muitos filhos estão aí falando dos seus pais, né? Porque foram, às vezes, talvez não aprenderam a reconhecer, a saber o preço das coisas, as dificuldades, o sofrimento dos pais. Fico pensando na parábola do filho pródigo. Aquele filho não pensou na dor que traria para o coração do pai, que não pôde segurar seu filho. E os pais não podem segurar seus filhos. O pai ficou apenas esperando. Quando nós recebemos um presente, nós temos que ser gratos. E por isso nós focalizamos muito nesse texto. Isso não vem de vós, não vem de obras. É claro que isso é maravilhoso, mas nós temos que focalizar nisso. É dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Presente que só vai reconhecer quem é crente. Quem não é crente, se faltar algumas coisas, ele nem vai ficar na igreja, ou ele vai ficar. Até algumas pessoas assustam porque muitos se afastaram, porque, né, eles chegaram até a provar dos dons espirituais, foram iluminados e tal, mas não foram regenerados. Provaram da boa palavra, do Espírito, mas foram iluminados, mas não foram regenerados. Porque quem é regenerado, ele realmente permanece firme. E também, meus irmãos, além de valorizar o doador, né,
Deus que deu o seu Filho por nós, o seu unigênito Filho. Talvez um homem que compreendeu isso muito próximo desse fato foi Abraão, porque Abraão estava preparado para fazer aquilo que Deus pedia, embora Deus não exigiria dele, mas Deus deu o seu próprio Filho em nosso lugar. E por isso, uma coisa que nos leva a pensar nisso, quando as pessoas ficam falando em predestinação, eu falo, não vamos ficar discutindo esses assuntos, hein? Vamos agradecer a Deus, porque se não for a graça de Deus, nós saímos aí, estamos perdidos. Nós vemos que Judas não tinha remédio, mas para Pedro, Deus falou, eu orei por ti, Pedro, porque Satanás queria te peneirar, né? Para que a tua fé não desfalecesse. Então vamos valorizar aquele que nos deu a vida. Nós estamos mortos. A salvação é no início, no meio e no fim, ela é inteiramente a de Deus, ela pertence a Deus. A santificação é um processo, mas a justificação, que nós somos declarados justos na pessoa de Cristo, que Deus nos olha não como um juiz agora, mas Ele nos olha como um Pai. Nós devemos então sermos agradecidos a Deus, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus. E longe de sermos arrogantes e dizermos, ó Deus, te dou graças a ti, mas dou graças também a mim, né? Porque eu não. Ou querer ser mais que o nosso irmão, porque tanto eu quanto você, todos nós chegamos na mesma miséria aos pés da cruz. Todos nós recebemos a mesma graça, fomos lavados no sangue de Cristo. E por isso o apóstolo falou, ninguém tem que se gloriar. E nós também não vamos gloriar uns aos outros. Há pessoas que elogiam tanto certos líderes hoje no meio evangélico, às vezes criticam os católicos por causa do panegírico, da exaltação de alguns santos, mas eles elogiam tanto, e eu fico pensando, que palavras eles vão ter para Deus? Porque vocês estão elogiando homens dessa maneira, que palavras eles terão para Cristo, para a sua obra perfeita? Aquele que se glorie, glorie no Senhor. Sem Jesus não adianta nós pregarmos, fazermos sacramentos e nada disso. Meus irmãos, eu creio que ainda tem um tempo, porque o coral não está cantando, eu vou dar tempo de eu concluir o assunto. Então o propósito da graça de Deus é esse, é que o nome de Deus seja magnificado. E também para que nós tenhamos uma missão nesse mundo, né? Não é aquela missão que normalmente uma religião aí fala, ele cumpriu a missão, né? Não, mas nós temos aqui alguma coisa muito importante para fazermos, que só os filhos de Deus poderão fazer. Nós éramos criaturas em Adão nós encontramos a desgraça. Agora nós somos novas criaturas em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Adão, o que nós recebemos, né? Recebemos o quebrantamento, a ruína, a dor, o sofrimento, a morte física, todas essas coisas. Em Cristo nós recebemos tantas riquezas, às vezes nós não estamos olhando, né? Agora nós temos uma nova natureza e uma missão. Eu não quero minimizar a nossa salvação pessoal, individual, mas Deus tem um propósito muito maior do que a minha salvação, do que a sua salvação, muito maior que isso. Nessa carta ele diz assim, desvendando o mistério da vontade, da sua vontade, o mistério da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como na terra. Então, digo, no qual também fomos feitos herança, novas criaturas, e agora como novas criaturas nós temos esse propósito de Deus nas nossas vidas, para cumprirmos esse mistério que Deus propôs segundo o beneplácito dele em Cristo, a sua boa vontade. E o que seria isso? Seria de unir todas as coisas no céu e na terra. Quando nós morremos, nós vamos para o céu, mas não é definitivo. Nós não vamos ficar morando lá no céu
Apenas a nossa alma, o espírito, irá para essa realidade. Mas a nossa alma e o espírito virá, quando Jesus voltar, virá e se unirá ao nosso corpo ressurreto. Porque o homem só, alma e espírito, não é um homem completo, e só o corpo também não é. E daí então vai haver o quê? Uma unidade de novos céus e uma nova terra. Nós vamos viver nessa realidade no mundo restaurado, no mundo restaurado. E esse é o propósito, é o mistério, porque Deus nos faz de nós novas criaturas, porque velhas criaturas não vão morar no novo céu e na nova terra. Essas criaturas vão ficar de fora. Então nós somos agora o que? Agentes e sinais da graça de Deus. Somos agentes e sinais do reino de Deus, de uma nova realidade. E essa nova realidade já começa agora. A pessoa volta para casa depois de ouvir um evangelho, não porque eu preguei, porque outro pastor, um grande pregador pregou, mas quando o Espírito toca no coração e transforma e regenera, ele vai voltar para casa e vai falar: não, eu não sou mais a mesma pessoa. É a mesma casa, o mesmo número, as mesmas coisas, mas eu sou uma diferente. Paulo chegou a essa conclusão, diz: não sou eu mais que estou vivendo, é Cristo que está vivendo em mim. E nós temos que chegar a um ponto, e vamos ser aperfeiçoados na hora da nossa morte, ou quando Cristo vier, para termos condições de habitarmos nessa nova realidade. Então diz o texto assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, a residência de Deus com os homens. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqueles que realmente que estavam arruinados pelo pecado, como John Newton falou naquele hino Amazing Grace, né? Nós éramos cegos, perdidos, arruinados. Nós recebemos somos novas criaturas. E não é para vivermos isolados, nós somos chamados para sermos igreja. Hoje há pessoas que pensam que ele é a igreja sozinho, que não precisa de nós, que nós não somos um povo, né? Ou pensam que a igreja protestante surgiu do dia para a noite, que nós não temos uma história do povo de Deus. Então, aqueles que são da igreja de Cristo, porque fora da igreja, ordinariamente não há salvação. Por quê? Cristo nos salva individualmente, salva cada um de nós, mas Ele nos insere na igreja, que é o corpo de Cristo. E quando a pessoa diz: eu não preciso de igreja, ela também está fora do corpo de Cristo. Então, nesse novo céus e nova terra, não haverá lágrimas, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu creio que um dos sermões que eu fiz aqui recentemente foi sobre a solidão. No céu não haverá solidão, haverá no inferno, ali sim haverá. E também esse propósito, enquanto nós aguardamos o novo céus e a nova terra, nós não podemos estar assim então tranquilos, porque diz assim que somos feituras criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Enquanto aguardamos essa realidade, nós temos que apresentar boas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Obra não é um requisito, um pré-requisito para a salvação, mas ela é um pós-requisito. O crente que não tem obra, ele tem que analisar muito a sua vida, porque nós somos preparados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é o grande mistério, porque Deus também mostrou sua graça, para que nós o exaltemos, para que nós reconhecemos tão grande salvação, para que nós magnifiquemos seu nome e tenhamos também essa missão. Enquanto aguardamos isso, nós estamos nos preparando. A maioria das religiões falam do karma, e o karma é uma coisa muito interessante nas religiões, porque diz que você recebe aquilo que você faz, você recebe. A única coisa que quebra o karma, meus irmãos, é a graça de Deus.
Porque nós não recebemos o que nós merecemos, porque o que nós merecemos é condenação. O nosso karma seria esse. Mas a graça, ela rompe até essa lógica. Porque Deus, Deus sendo rico em misericórdia, é somente por isso. Então por que vamos nos gloriar? Aquele que se glorie, diz a Bíblia, glorie-se no Senhor. Que Deus os abençoe.